Irmãos, nós não conhecíamos a Trindade ainda, até ela ser desafiada. A doutrina da Trindade, ela aparenta ser algo bíblico, algo apostólico, algo doutrinário, algo que vai fazer bem para a sua vida espiritual, mas ela não é. Primeiro, assim como a doutrina pré-tribulacionista ou calvinista, ela bloqueia várias revelações da palavra de Deus. Ela te motiva a ler as escrituras apenas querendo encontrar três deuses, que eles, de maneira errônea, falam Deus, três Deus, de maneira errônea, porque deveria ser três deuses. Ela oculta revelações para todo canto das escrituras e mais, quando você submete a doutrina da Trindade a um teste bíblico, e aí você começa a questionar os fundamentos, você vê que ela vai tirar as garras para fora. E na hora que ela quer se defender, na hora que ela vai querer se defender, aí você vai conhecer o que é a doutrina da Trindade e o que ela faz na vida espiritual do cristão. Bom, vocês podem observar isso se vocês olharem com mais atenção. A maneira como eu explico, como o irmão Pedro, como o irmão Igor, como outros irmãos que eu nem conheço, a maneira como eles explicam o Pai, o Filho e o Espírito que procede do Pai e do Filho, não anula a divindade de Cristo, não anula que o Espírito Santo foi enviado para essa terra, a obra do Espírito aqui em nós, não anula os testemunhos do Espírito Santo na igreja. Mas quando eu falo Espírito Santo, não estou imaginando um terceiro Deus, que é o mesmo, mas que não é nem o segundo e nem o terceiro. Ela não anula nada disso. Pelo contrário, ela amplia a revelação. Pegue uma Bíblia de pesquisa e pesquise no campo de pesquisa essas palavras. Vou pontuar aí para vocês. Primeira pessoa. Não vai sair nada. Segunda pessoa. Nada. Terceira pessoa. Nada. Eu nem vou falar a palavra Trindade, que isso daí você não vai encontrar de maneira alguma. Mas o apóstolo Paulo e os demais apóstolos tinham intelectualidade, espiritualidade, para entender essa questão e ensinar algo para a igreja que é tão importante, não é? Então pesquisa essas palavras, pesquisa também primeira pessoa da divindade, segunda pessoa da divindade, terceira pessoa da divindade. Tá vendo aí na tela? Pesquisa. Agora vamos apagar tudo isso daqui, você não vai encontrar nada disso na Bíblia. Ou seja, os apóstolos não falaram sobre isso. Sempre eles vão pegar uns textos onde aparecem três elementos ou três coisas, aí eles vão falar, tá vendo? Aqui é três, é Trindade. Aí eles perdem a revelação do texto, a essência do texto, como ele se pratica na prática para fundamentar a Trindade. Sabe o que é a Trindade? É você dar forma ao Espírito de Deus. O Pai é Espírito, irmãos. Não se dá forma para mais um Deus. Nós não precisamos de um terceiro Deus, chamado de único Deus, para entender os mistérios do Senhor. Quando alguém tentar te convencer disso, cuidado, porque essa doutrina deve ser considerada anátema. Agora, é claro, Deus ele é bondoso, ele é misericordioso, ele entende o tempo de ignorância. Ele sabe que essa doutrina, assim como outras malignas, são passadas de maneira mansa, de maneira, aspas, bíblica, que estão falando ali do Pai, do Filho, aí fala da morte do Filho, da ressurreição. E aí você vai pegando isso para si e se alimentando com esse leite adulterado. E a consequência disso é diarreia. Eu não preciso de um terceiro Deus, nem você, para entender o mistério da morte e da ressurreição do Filho e da sua glorificação. Nós não precisamos disso. Irmãos, a doutrina da Trindade, quando ela é atacada, e de maneira atacada pela vontade do próprio Deus, e ela tenta se defender, ela revela o quão maligna ela é. Ela é praticamente uma idolatria a um terceiro Deus formado. Idolatria a um terceiro Deus formado. Grava isso daqui que eu estou falando para vocês, porque eu vou ter que dar conta dessas minhas palavras diante do tribunal de Cristo. Se não teve nunca ninguém que explicou dessa maneira para você, isso não vai ser levado em conta. Porém, também você não vai ter grandes posições no reino, já que você criou um terceiro Deus para si e estava venerando, idolatrando esse terceiro Deus. Eu sei que a idolatria é pecado, e esse pecado de idolatria conduz à morte. Só que Deus leva em conta o contexto geral.
Entendeu? O diabo ele não consegue matar todas as pessoas com certas doutrinas. Ele tem doutrina do islamismo para matar um grupo de pessoas. Ele tem doutrina do calvinismo para enganar, confundir, atrasar e até às vezes matar algum grupo de pessoas. Ele tem a doutrina do pré-tribulacionismo para atrasar a vida espiritual de muitas pessoas. Assim também ele tem a doutrina da Trindade. Ela é prejudicial. Fato é que nenhum dos trinitarianos consegue alcançar a revelação do texto que está falando. Por exemplo, o batismo de Jesus. Eles falam que a pomba é o Espírito Santo. Não é nem isso que o Senhor está querendo dizer. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito isso. Mas isso significa que são três deuses? Não significa, porque senão os apóstolos falariam nas suas cartas. E na prática, os apóstolos jamais batizaram em nome da Trindade. Sempre foi em nome de Jesus. Não tem metade de um texto aonde os apóstolos batizaram em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não tem um texto, irmãos. Será que os apóstolos desobedeceram uma ordenança direta de Jesus? Por aí vocês estão vendo.